Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é uma alegria nós podermos estar aqui mais uma vez para partilhar a santa palavra de Deus. Hoje, nesse dia 23 de dezembro, estamos aí na véspera do dia 24, onde pela noite nós vamos ter aí a Missa do Galo, e que já é verdadeiramente missa de Natal. E o texto do Evangelho de hoje nos apresenta São João Batista, o precursor. O parto, o parto de João Batista, que o texto de São Lucas hoje, capítulo 1, versículos 57 a 66 nos mostra. Primeiramente, uma pequena passada no texto para a gente ver a preciosidade que esse texto hoje nos dá. Aqui nós temos 3 elementos muito importantes. Primeiro, uma anciã estéril que dá à luz. Depois nós temos um nome inesperado. E depois nós temos uma mudez que cessa, uma língua que se solta. Então, o texto começa dizendo que os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. É evidente que aqueles que conheciam Santa Isabel sabiam de que ela era velha e que ela era estéril. E por isso era evidentíssimo aquilo que Deus tinha realizado na vida daquele casal. Humanamente, seria impossível Isabel ter filhos. Então aqui a gente lembra, nós podemos remontar aqui ao Antigo Testamento, nós podemos lembrar, por exemplo, de Abraão e Sara, a visita que Sara recebeu dos anjos. Abraão recebe lá na entrada da tenda a visita daqueles anjos que dizem para ele que por volta daquela mesma data, no ano seguinte, eles voltariam ali. E a sua mulher, Sara, que era estéril também, ela estaria grávida. Então nós lembramos isso. Nós lembramos também o texto de Rebeca, quando ela vai dar à luz aos seus filhos, e que nascem ali os gêmeos, Jacó e Esaú, filho de Isaac com Rebeca. Diz lá o texto de Gênesis, quando se completou o tempo. Então, tudo isso aqui são sinais maravilhosos para nós. Então, uma estéril. Nós podemos lembrar também de Ana, que é a mãe do profeta Samuel, que estava lá no templo dia e noite, que tinha consagrado, depois que ela fica grávida, ela consagra o menino a Deus. Então nós estamos aqui lembrando dos benefícios e das graças do Senhor. Ora, isso aqui pra gente é importante, meus amigos, porque vira e mexe, nós nos esquecemos de quanta maravilha Deus já fez na nossa vida. Basta acontecer algo desagradável conosco, que a gente já esquece tudo que Deus fez de bom conosco. É assim, Nós temos ainda muito essa
não sei se uma falha de memória, nós esquecemos muito rapidamente os benefícios do Senhor. Olhamos para o povo de Israel, por exemplo, que Deus operou prodígios e maravilhas, arrancou o povo do Egito com braço forte, com as 10 pragas, depois com muitos milagres no deserto, com a travessia do Mar Vermelho. Deus alimentou o povo com maná, alimentou com carne. Deus fez sair água da pedra para sustentar o seu povo. E mal Moisés ficou 40 dias em contemplação no Monte Sinai, o povo fez o quê? Um bezerro de ouro. Então nós nos esquecemos muito facilmente daquilo que Deus realiza nas nossas vidas. Então, o que Deus realizou na vida de Santa Isabel foi isso, uma estéril, uma anciã estéril que dá a vida. Depois, a revelação de um nome. Nós sabemos que todos os nomes eles têm um significado profundo. O nome de Jesus, por exemplo, é Deus salva. E João é aquele que apresenta a Deus, aquele que mostra a Deus. Então, por isso, a revelação desse nome, queriam dar lá o nome de Zacarias e Isabel falou, não, o nome dele vai se chamar João. E, por fim, que está muito ligado a isso, uma língua que se solta. Veja, Zacarias ficou mudo pela sua incredulidade. Ele duvidou da palavra do anjo. E por isso, ele ficou mudo até o cumprimento desses acontecimentos. Isso também nos ensina que a falta de fé nos deixa paralisados diante das coisas de Deus. Que a falta de fé emudece a nossa voz para o louvor, para o engrandecimento de Deus. E como diz lá a palavra no livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, nós ficamos simplesmente paralisados, nós ficamos simplesmente estagnados. Foi o que aconteceu com Isaías. Há uma mudez espiritual quando nós fraquejamos e quando nós perdemos a fé. Vamos lembrar de Pedro, que quando ele começou a caminhar sobre as águas e que ele perde a fé, ele afunda. Quando nós perdemos a fé, nós só não naufragamos, mas nós também ficamos com uma espécie de letargia na nossa alma, que impede da gente glorificar a Deus, que nos impede de louvar e de bendizer o nosso Deus. Então, dito isto, considerando essas 3 coisas, uma anciã estéril que dá à luz, um nome inesperado, porque ele é o precursor, é aquele que vem preparar os caminhos do Senhor, como nos disse a primeira leitura do livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, ele vem com o espírito e com o poder de Elias. E, por fim, uma língua que se solta, uma mudez que é exterminada por conta de recuperar a fé, diante de um fato que acontece. Ora, hoje a liturgia, então, já próximo do Natal, nos apresenta essa figura, São João Batista, aquele que vem para preparar um povo para o Senhor. Ora, e qual é a figura de João Batista para os tempos de hoje e especialmente para as nossas vidas, meus irmãos? É que nós precisamos, nos dias de hoje, sermos novos João Batistas. Não só imitando as virtudes dele, austeridade, verdade, sinceridade, retidão, um homem da palavra, um homem recolhido, ou seja, alguém separado mesmo. Essas virtudes de São João Batista, e claro, um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Então nós precisamos imitar as virtudes de São João Batista, pedir a Deus as virtudes de São João Batista para a nossa vida, imitando ele nas virtudes, mas também imitando ele no modo de vida e fazendo o que ele fez. A missão nossa nos dias de hoje não é outra, meus irmãos, senão preparar
um povo bem disposto para a segunda vinda de Cristo. Essa é a missão nossa. São João Batista, no Evangelho de hoje, essa figura que vem, ela vem para nos ensinar isso, que nós estamos aqui para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor. Ou seja, preparar o povo para o encontro com Jesus. Então vamos pedir a Deus nesse Evangelho as virtudes de São João Batista e que a gente possa imitar o modo de vida, imitar os costumes e, acima de tudo, apontar para muitas pessoas que estão aí nesse mundo: eis ali o Cordeiro de Deus, deveis seguir a Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.